está no ar o Moto Show e vamos às nossas matérias. Está no ar o Moto Show, o seu programa de automotivos da TV Guarapari. E no programa de hoje... Eu sou o Leon e o mês de julho chegou e as tão esperadas férias. E eu sei que vocês estão se planejando em viajar, mas para evitar qualquer risco na estrada, é muito importante que esteja tudo em ordem com o seu carro. Nem sempre o sistema de som original do carro te agrada, não é mesmo? E se você quer dar aquela turbinada no seu som, nós listamos as principais dúvidas dos leitores do iCarros. Vem conferir! Hoje a gente vai conversar, falar um pouquinho do interruptor térmico. Antigamente se chamava de cebolão do radiador, responsável por acionar o sistema de refrigeração, as ventoinhas do veículo. Você é uma mulher forte, determinada, independente, moderna, que não finge orgasmo, teve o azar de ter o pneu do seu carro furado. E agora, o que você vai fazer? Vai ligar pra mamãezinha? Vai ficar sensualizando na estrada? Vai dar chiliquezinho? Vai ligar pro seguro? Não, você vai honrar todos aqueles sutiãs queimados, vai sair e vai trocar esse pneu sozinha. E muito mais, agora no Moto Show! Olá, estamos de volta! E aí, pretende viajar nessas férias? Saiba o que fazer antes de cair na estrada. Nós preparamos uma lista de itens importantes a serem checados antes de cair na estrada. E o primeiro deles é: não deixe para fazer a revisão na véspera. Começando pelos pneus, é muito importante verificar se os sulcos têm no mínimo 1,6 mm de profundidade, que é a marca da TWI. Eles são vitais para evitar derrapagens e aquaplanagem. Cheque também as pressões dos pneus e não se esqueça da quantidade de passageiros e bagagem que o carro irá carregar, pois cada modelo exige pressões diferentes. Não se esqueça do step. Outros itens importantes são o macaco, o triângulo e a chave de roda. Não verifique apenas se eles estão dentro do carro, mas também o funcionamento de cada um, pois um triângulo quebrado, por exemplo, não vai adiantar de nada. As pessoas costumam deixar de lado o alinhamento e balanceamento das rodas também. E seus sintomas só aparecem em altas velocidades, como vibração do volante ou direção desalinhada, que pode gastar demais os pneus. Aproveitando que você vai levar o seu carro para fazer o alinhamento e balanceamento, peça para checar a suspensão também, pois barulhos estranhos como rangidos, batidas secas ou ruídos que parecem ter algo frouxo precisam ser averiguados, pois pode ser algo grave e que pode causar um acidente. O motor é submetido a um esforço maior na estrada do que na cidade. Por isso é muito importante verificar o prazo de validade e o nível do fluido e dos filtros, assim como a presença de vazamentos. Por isso, se o prazo de troca já estiver próximo, aproveita, troca logo e não esquenta a cabeça. Confira também se as lanternas, faróis e piscas estão funcionando corretamente. Trocar uma lâmpada é algo simples e fácil e pode evitar um acidente. É importante verificar também o funcionamento dos limpadores, o nível do reservatório e o estado das palhetas. Se elas estiverem ressecadas, não farão o escoamento correto da água. Caso não tenha feito as revisões, verifique também o estado geral do motor em uma oficina de confiança, pois itens que aparentemente estão funcionando bem podem apresentar falhas durante a viagem. Lembrando que a verificação de todos esses itens não só previne transtornos, mas também garante a sua segurança e evitam multas. E aí, você curte uma música? E dentro do carro? É bom, né? Saiba como turbinar o seu som gastando pouco. Nem sempre o sistema de som original do carro te agrada, não é mesmo? E se você quer dar aquela turbinada no seu som, nós listamos as principais dúvidas dos leitores do iCarros. Vem conferir! Quanto custa para trocar o sistema de som automotivo? Se o cliente for querer trocar só o aparelho, a gente vai começar a partir de R$ 550. Aí o aparelho com alto-falantes, em média, de 950 para cima. A gente já montou sistemas aqui de 80 mil, de 60 mil reais. Depende muito do que o cliente queira. O sistema completo hoje a gente vai falar a partir de uns R$ 2.500, mais ou menos. E se a grana estiver curta e tiver que escolher? Troca o aparelho ou os alto-falantes?
Seria melhor a troca do aparelho, por um aparelho com mais benefícios de regulagem, com mais equalizações, com um pouco mais de potência, já vai melhorar bastante. Porque é muito melhor você ter uma regulagem no qual você chega até o limite do alto-falante do que você ter um alto-falante com pouca potência. Ao trocar os alto-falantes originais, precisa de um amplificador? Geralmente, quando o cliente quer trocar alto-falantes originais, a gente indica por um amplificador. Tá? Dependendo da questão de orçamento do cliente, a gente indica alguma coisa numa potência específica. Não é uma regra, você pode colocar alto-falantes com mais qualidades e não precisar amplificar. Preciso trocar a bateria? Nós indicamos a troca de bateria quando o projeto é muito mais potência, então para que a gente tenha uma equalização entre potência e amperagem, nós adicionamos ou trocamos bateria, para que o cliente não tenha distorção, porque a queda de bateria também pode ocasionar a queima do equipamento. A gente diz que o profissional sempre tem que checar e fazer alguns cálculos para que a amperagem esteja sempre correta, para não pôr em risco a parte elétrica do carro do cliente. Ouvir o som com o carro desligado consome a bateria? Sim, por isso não se recomenda ouvir o som do carro por muito tempo com o motor desligado. E não há um tempo determinado que você pode ouvi-lo sem descarregar totalmente a bateria. Isso depende da amperagem da bateria e do sistema de som instalado. O volume só interfere nesse aspecto se o som for muito potente. Quais os riscos de ouvir o som com o carro desligado? Dependendo do projeto que nós montarmos, você ouvir o som, né, com o carro desligado pode ocasionar em o cliente ficar na mão, na rua, sem bateria do carro, e a bateria baixa também cria a clipagem, que é a distorção. Isso queima o equipamento que foi instalado, tá? Para que servem os componentes? O tweeter faz a parte aguda das frequências altas, o mid-bass, que é o médio grave, faz as frequências médias, e o subwoofer faz as frequências baixas. Como escolher melhor os componentes? Então, os amplificadores são escolhidos dependendo da questão de orçamento do cliente ou do que ele precisa para o sistema, tá? Nós temos os amplificadores que são chamados boosters, que eles tocam via fio, e temos os MOSFETs que tocam via cabo RCA. Os MOSFETs são os mais de qualidade, a gente tem mais benefícios de regulagem, cortes de frequência, ganho, etc. E os boosters são os mais simples. O que o aparelho central mandar, o booster vai só amplificar e mandar para o alto-falante. Como escolher o melhor som para o seu carro? Então, o cliente escolhe sempre o componente, geralmente dependendo do orçamento que ele quer fazer, da condição financeira e também da qualidade, né? Tem muito cliente muito exigente, tem uma pessoa que só quer fazer um upgradezinho para melhorar um pouco o sistema original. Se não quiser gastar com o subwoofer, consiga um som melhor só com um amplificador? Depende muito do gosto do cliente, né? Tem clientes que não querem subwoofer para não ocupar espaço e porque também não gostam das frequências baixas. Existem pessoas que só trocando os componentes de porta e pondo o amplificador já fica satisfeito. Onde devo instalar as caixas de som? Geralmente os tweeters eles vão instalados na coluna A e B, porque eles já realçam o palco sonoro dos carros, tá? E o restante a gente coloca nas portas para poder preservar a originalidade. Nós levamos como regra, assim, evitamos instalar alto-falantes em tampão, porque isso dá barulho no carro, o cliente fica incomodado. E evitamos cortar lata de veículo também, tá? É muito raro isso acontecer. Existem alguns kits que são instalados embaixo de banco, nós não trabalhamos porque achamos que não existe um resultado gratificante, tá? Quais os erros mais comuns ao equalizar o som? Nós procuramos instruir o cliente, geralmente, de equalizar até um limite, porque nós já deixamos pré-regulado, tá? Os erros mais comuns são ganho muito alto, né? Aí vem distorção, queima o equipamento, volume exagerado, essas coisas que mais prejudicam o sistema. Qual a melhor maneira de equalizar o som? Então, geralmente a gente pede para o cliente deixar no máximo em 3/4 de volume, tá? Que daí já está distorcendo, já gera clipagem, já pode queimar o equipamento. Geralmente o grave, quanto mais alto, mais distorção, e o agudo também. Então você sempre tem que ter um pouco de bom senso para deixar um equilíbrio, né? Tá distorcendo, volta um pouquinho, não vai te dar problema. Agora que você já sabe escolher o seu som automotivo personalizado, é bom saber o que diz a legislação. Você pode colocar qualquer tipo de som no seu carro, desde que ele não seja audível do lado de fora do veículo.
Nem só na geladeira se encontra um cebolão. Você sabia que o carro também possui? Hoje a gente vai conversar, falar um pouquinho do interruptor térmico, né? Antigamente se chamava de cebolão, do radiador, responsável por acionar o sistema de refrigeração, as ventoinhas do veículo. E o sistema tem mudado, hoje substituído por um sensor interruptor único, um sistema de arrefecimento, onde esse sensor faz a comunicação com o módulo e através do módulo é que se vê o melhor momento para a atuação das ventoinhas. Carros com ar-condicionado, então quer dizer, tudo tem a sua situação conectada à eletrônica do motor. Em alguns casos, a gente já pegou muito aí, a falta da limpeza do sistema de arrefecimento e utilização de aditivos é um grande vilão, onde acaba causando corrosão e acaba influenciando na leitura do cebolão, que ocorre da mesma forma com o sistema moderno. Apesar de ter hoje bastante plástico na linha, né, válvula termostática, vocês veem que é tudo uma peça única acoplada, né? E o que ocorre? Você não tendo esse cuidado, a possibilidade de você ter um veículo aquecendo é a mesma situação de quando você tinha os veículos antigos que se usavam o famoso cebolão. Então, quer dizer, manter o sistema de arrefecimento limpo, cuidando sempre aí a cada 20 mil quilômetros, substituindo essa água do radiador, fazendo a limpeza, né, usando a água desmineralizada corretamente, para não ter corrosão, usando um bom aditivo. Isso você vai evitar muitas vezes problema com o interruptor térmico ou mesmo nos carros anteriores com o próprio cebolão, visto que essa manutenção evita que você venha parar com o carro em ruas, né, ou venha ter um superaquecimento em estrada, podendo vir a danificar o motor. E em alguns casos você tem que ter um cuidado redobrado, né, que a gente percebe que alguns aditivos eles já não utilizam e não duram mais como duravam antigamente aí. Tinha carros que trocava a cada 30, 40 mil quilômetros. Hoje é 2 anos ou 20 mil, eu acredito que é uma média segura para você não ter problemas. Desde já agradeço, muito obrigado. Para você que é uma mulher determinada e que gosta de um desafio, hoje o Moto Show vai te ensinar como trocar o pneu do seu carro. Você é uma mulher forte, determinada, independente, moderna, que não finge orgasmo, teve o azar de ter o pneu do seu carro furado. E agora, o que você vai fazer? Vai ligar pra mamãezinha? Vai ficar sensualizando na estrada? Vai dar chiliquezinho? Vai ligar pro seguro? Não, você vai honrar todos aqueles sutiãs queimados, vai sair e vai trocar esse pneu sozinha. A primeira coisa que você tem que fazer é ligar o pisca-alerta. Tudo que você vai precisar para trocar o pneu tá no porta-malas. A segunda coisa que você faz é tirar o triângulo e colocar ele na pista. E depois, mãos à obra, vamos trocar esse pneu. O carro tem que estar no chão para você começar a tirar os parafusos. Depois que você desapertou os parafusos, você tira o carro do chão com o macaco. O carro tem um lugar próprio para você encaixar o macaco. Quer ser homem? Queria ter os mesmos direitos que os homens? Tem que trocar pneu também, camada. E continua desparafusando. Pega o step, encaixa e parafusa, não tem segredo. Se você está acostumado a só entrar no carro, acelerar e frear, você tem que saber que quando você for calibrar os pneus do seu carro, você tem que conferir se o step está calibrado também. E a partir de hoje fica proibido vir dar uma de feminista sem nunca ter trocado um pneu. E chegamos ao fim de mais um programa. Espero vocês no próximo fim de semana e até lá!